Bom, nós estamos aqui nesse livro, Profecias do Fim do Mundo. É um livro onde nós temos as profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Não são todas as profecias reconhecidas da Santa Igreja que estão aqui, mas todas que estão aqui são reconhecidas pela Igreja. E aí então você encontra esse livro na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Eu fico absurdado com essas profecias. Vou contar para vocês, eu comecei a chorar ali. 2 papas e 2 igrejas, Ana Catarina e Médici. Vamos continuar com esse daqui. Espero não chorar dessa vez, porque você fica tão triste. A gente viu isso, estava debaixo dos nossos olhos, a gente não estava vendo nada, e agora fica muito claro o que aconteceu. Graças a Deus o Senhor abriu nossos olhos, presta atenção. Vi um pequeno leigo trabalhando na ruína da igreja com grande atividade. Enquanto a igreja era assim demolida de uma parte, por outro lado, ela é reconstruída, mas com muito pouco zelo. Eu vi muitos membros do clero que eu conhecia. O vigário-geral me causou grande alegria. Passava sem se perturbar pelos demolidores e dava ordens para reconstruir e reparar. Eu vi também meu confessor levando uma grande pedra para fazer um longo desvio. Vi outros rezando negligentemente o breviário e às vezes levavam no casaco uma pequena pedra e a apresentavam aos outros como se ela fosse uma grande raridade. Todas as suas feições não tinham nem confiança, nem ardor, nem método, e ignoravam completamente o que os agitava. Era deplorável. Já toda a parte anterior da igreja era abatida, não restava mais lugar a não ser o santuário com o santo sacramento. Eu estava acabada de tristeza e me perguntando toda hora onde estava aquele homem que eu tinha visto outra vez se colocar sobre a igreja para defendê-la, portando uma veste vermelha com uma bandeira branca. Vi a igreja dos apóstatas crescer enormemente, vi as trevas que partiam dela e se espalhavam em redor, e vi muitas pessoas abandonarem a igreja legítima e se dirigirem a outra dizendo, lá tudo é mais agradável, mais natural e bem acomodado. Formou-se um corpo, uma comunidade fora do corpo de Jesus, que é a igreja, uma falsa igreja sem redentor, na qual o mistério não tem mistério. Meu Deus do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, isso aconteceu debaixo do nosso nariz. Deixa eu ver se eu vejo. Aí a gente não via nada. Deixa eu ver se eu vejo aqui a data dela, mas ela é século, aqui não está. Deve estar em outro lugar. Ela é século XIX, né? 18. 18? Piorou. Vi um pequeno homem leigo trabalhando na ruína da igreja com grande atividade, enquanto a igreja era assim demolida de uma parte, por outro lado era reconstruída, mas com pouco zelo, aliás, com muito pouco zelo. Então estavam destruindo a igreja e para destruir eles tinham um empenho muito grande, tiveram e têm um empenho muito grande para reconstruir, muito pouco zelo. É o que eu falo para vocês, quem é do demônio, meus irmãos, trabalha com zelo, com empolgação, mas assim com motivação impressionante. Trabalham de sol a sol, sem descanso para destruir, e nós vamos fazer menos, meus irmãos. Nós, a quem a igreja do Senhor foi dada, nós somos o verdadeiro remanescente da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, você entende isso? A nós foi dada a igreja para nós tomarmos conta. A nós foi dada a igreja para levarmos adiante a Santa Igreja, sermos igreja para nós, mas para os outros também, para esse mundo sem fé. Então nós temos que rezar pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, em reparação às ofensas contra o Senhor, evangelizar e ainda por cima cuidar da nossa conversão e salvação. É uma tarefa grande, não dá para se ocupar a cabeça aqui, ó, e o coração com mais nada que não seja as coisas de Deus. Você foi chamada para isso. Espero que não tenha sido a gente que foi visto aqui nessa parte, trabalhando com muito pouco zelo. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Porque os que destroem com tanto zelo assim vão ter o inferno como eles merecem. O que é que nós queremos? Também ir para o inferno porque não estamos fazendo a nossa parte. Deus nos livre disso, cada um de vocês. E todo mundo aqui arregace as mangas e dê sangue pela igreja do Senhor, se isso for preciso, mas que trabalhe por ela 100% do tempo livre, inclusive. E esteja pensando no Senhor e rezando o tempo todo, sempre que possível. Porque eles estão aí destruindo o tempo todo, eles não param. Eles não param.
A gente vê jornais internacionais, sites católicos, entre aspas, que ainda posam, alguns que ainda sobraram, que ainda posam aí de ser oposição, eles não param. O clero falso não para, os leigos falsos não param da igreja falsa, meus irmãos. E nós que somos da igreja verdadeira vamos fazer por menos, é isso? O Senhor falou que a gente tem que ser esperto como os filhos das trevas são espertos. E nós estamos sendo o quê? Lerdinho? Não, espero que não. Estou fazendo a pergunta, mas eu espero que a resposta de vocês seja não agora. Esteja aí do outro lado falando, não, eu estou trabalhando, professor Márcio, porque eu posso. Eu vi muitos membros do clero que eu conhecia. O vigário geral me causou grande alegria. Sabe o que é vigário geral? Vigário geral é abaixo do bispo. Um degrau abaixo do bispo, um posto abaixo do bispo, um cargo abaixo. Se por um acaso o bispo ficar doente, se por um acaso o bispo viajar para o exterior, quem responde, ou viajar para outro lugar, quem responde ali pela diocese é o vigário geral, é um padre de grande responsabilidade, confiança do bispo. Né? E ela viu que o vigário, ela viu muitos membros do clero que ela conhecia. O vigário geral me causou grande alegria. Passava sem se perturbar pelos demolidores e dava ordem para reconstruir e reparar. Eu vi também meu confessor levando uma grande pedra para fazer um longo desvio, mas, meus irmãos, isso aqui é no século XVIII. Ela viu o clero que ela conhecia. O que está acontecendo aqui? A profecia mostrou para ela, o Senhor mostrou para ela, a revelação está mostrando que a destruição já estava começando no tempo dela, no tempo da Beata Ana Catarina Emérita. Por isso que ela viu ali o confessor dela e o vigário-geral da diocese dela trabalhando para reconstruir o que os outros estavam destruindo. Só que a destruição continuou, e como aqueles que reconstruíram amorosos, sem empolgação nenhuma, simplesmente quem venceu? Quem venceu os que estão destruindo. Vi outros rezando negligentemente o breviário. Sabe o que é breviário? Breviário é a liturgia das horas. É a liturgia das horas que o padre levava debaixo do braço de vinho preto, a gente pensava que era a Bíblia, não era. Era o breviário, a liturgia das horas. A gente tem vários livros. Eles levavam um, mas não esse que a gente tem agora, que é a oração das horas aí. Eles levavam um só, que era o breviário, para em qualquer lugar que tivesse parar e rezar na hora da liturgia das horas, você entendeu? Era justamente as horas que eles tinham que parar, mesmo como padre. E nós já vimos a ordenação de padre, de diácono. Eles prometem na frente, ajoelhado na frente do bispo, que eles vão rezar a liturgia das horas, sabia? Eles prometem que vão rezar o breviário. A última vez que a gente viu, ainda prometi, agora já não posso mais falar nada, mas que a gente faz tempo que não vai, né? Faz mais 6 anos já. Mas até enquanto a gente viu a ordenação, prometia. Vi outros negligentemente rezando o breviário, portanto, padres, entre aspas, aí, padres de fé fraca, mornos, e às vezes levavam no casaco uma pequena pedra e a apresentavam aos outros como se ela fosse uma grande raridade. Ou seja, essa pequena pedra significa um pouquinho que ele está fazendo pela igreja, é um pouquinho só, mas luzes, banda de música, fogos, para parecer que era muita coisa. Naquele tempo, hein? Hoje em dia já nem fazem mais isso. Hoje em dia destroem a igreja e chamam a banda de música para mostrar que estão destruindo, é verdade. É verdade, você não conhece os jornais que a gente lê no exterior, nem vale a pena. Então tem hora que eu paro, fico um tempão de jejum disso, é decepcionante, deprimente demais, é revoltante. Vão então para o inferno com a falsa igreja de vocês, que estão querendo muito ir, estão com sede do inferno, lá sede é o que não vai faltar também, boa viagem. Todas as suas faces não tinham nem confiança, nem ardor, nem método. Ignoravam completamente o que os agitava. Era deplorável. O que os agitava é o demônio. O demônio está agitando essas pessoas. Mas eles não tinham nem confiança, nem ardor, nem método. Não tem fé, não tem vocação, não tem nada. Estão lá simplesmente para destruir a igreja, mas não a vocação que deveria ser a vocação sacerdotal, aquela de levar a igreja de Cristo à frente, servir a Cristo como nós temos que servir, somos chamados a servir. Eles também foram? Ou não, né? Porque tem uns que se infiltraram mesmo, vários estão infiltrados aí na igreja, Mas vamos falar dos mais velhos aí, sei lá, né? Mas de qualquer forma, bom, apostataram, né? Se é que ainda tem alguém nesse mundo que foi realmente chamado e apostatou, já não entrou apostatado. Hoje em dia, do jeito que nós estamos aí, já na beira da grande tribulação, começando já, vai saber, né? Eu falo isso porque em 1930,
aquela espiã russa, Bela Dodge, só ela nos Estados Unidos infiltrou comunistas, mais de 1.000 seminaristas comunistas na Igreja Católica dos Estados Unidos. Certo? Todos eles espiões russos, só que eles comunistas, só que eles estavam entrando lá, certo? Justamente para destruir a igreja, para fazer o que eles estão fazendo agora. Ela foi uma, a gente sabe, porque ela confessou, ela vinha de família católica, um belo dia bateu aquele sentimento de culpa, o Senhor conseguiu puxar a mulher pela consciência ali, ela chorava muito, foi confessar com Dolfo Toshin, e falou para ele mandar ela para o mosteiro mais longe que existisse na terra, que ela não merecia ficar no meio das pessoas, não merecia nem viver mais pelo que ela fez. Aí o Dom Toshin falou para ela, não, você vai viver, você vai ficar aqui, você vai contar para todo mundo o que você fez, que é importante. Importante você contar. Por que é importante? Porque outros fizeram a mesma coisa, mundo afora, mas não contaram nada para ninguém, né? Não confessaram. Então uma que confesse vale por 1.000 que não confessaram. Já toda a anterior da parte da igreja estava abatida, não restava mais lugar a não ser o santuário com o santo sacramento, ainda que tinha o santo sacramento lá, agora já não tem mais, né? Eu estava acabado de tristeza e me perguntava toda hora por onde estava aquele homem que eu tinha visto outra vez se colocar sobre a igreja para defendê-la, portando uma veste vermelha com uma bandeira branca. Eu vi a igreja dos apóstolos crescer enormemente, entendeu? Você entendeu? Não sei quem tem tantos milhões de pessoas aí rezando com ele, né? Aí no YouTube, né? E no Facebook tem mais não sei quantos milhões. A igreja dos apóstolos só cresce. Desesperadamente cresce, claro. Eles têm dinheiro para comprar audiência. E enganam as pessoas, falam o que elas querem ouvir. Então aí é fácil. Se falar do evangelho de verdade, afasta milhões de pessoas. E não simplesmente chama, porque o evangelho não é para todo mundo mesmo. O Senhor sabia disso. Por isso ele falou o sangue da nova eterna aliança que será derramado por muitos. Ele não falou por todos, nem 99%, a grande maioria absoluta. Não. Falou muitos. Muitos não significa uma quantidade numérica significativa. Nós temos muitos santos no céu. Pronto, falei, né? Então, não significa que é a maioria, mas você, quando ia na igreja aqui no Brasil, você ouvia na consagração derramado por todos. Já estava falso o negócio, estava errado já. Traduziram aqui por todos. A tradução do antigo missal que era usada não foi na época do Paulo VI, não foi aprovado no Vaticano. Não foi. O padre que levou lá não conseguiu aprovação. Deu uns meses, o indivíduo lá, o padre que estava lá responsável, que não aprovou a tradução, que estava cheia de erros, saiu de férias, ele espertamente levou para um outro lá, que simplesmente nem entendia de português direito, e vai saber mais o que tanto rolou, o cara aprovou. E aí o cara aprovou, e essa história é contada por esse padre que já morreu, ele fazia palestra contando isso entre risos e as lágrimas de tanto dar risada, como se fosse o mais espertão do mundo. Esperteza, não sei, né? Será? No inferno não tem esperteza, certo? Tem burrice extrema. A pessoa que vai para o inferno achou que era esperta, era burrão. Vi a igreja dos apóstolos crescer enormemente, vi as trevas que partiam dela e se espalhavam em redor, e vi muitas pessoas abandonar a igreja legítima e se dirigirem a outra, dizendo lá tudo é mais agradável, mais natural e bem acomodado. Odete, agora a igreja modernizou, Odete. Não é mais daquele jeito, Odete, pode tudo agora, Odete, ficou mais confortável. Vamos lá de volta, o professor Emílio é um louco, Odete, ele é lunático, fanático. Olha, ele está muito século III, a igreja não é mais assim, filha, mudou. Mudou? Mudou nada. A mudança ela foi invadida e destruída, mas aqui continua sendo a mesma. E o Senhor está resgatando para nós, na verdadeira igreja católica apostólica romana, que Ele trouxe das casas. Não fui eu, não foi você. Ele trouxe para as nossas casas. Isso é a obra de Jesus. Imagina quem tem competência para fazer o que Ele fez, de forma nenhuma. Formou-se um corpo, uma comunidade fora do corpo de Jesus, que é a igreja. Fora do corpo de Jesus é o corpo do anticristo, é o corpo do diabo, você entende? Entende isso? Essa gente está no corpo místico do anticristo. Nós continuamos sendo o corpo místico de Jesus, mas eles são o corpo místico do anticristo, queira ou não queira, goste ou não goste. Quem está lá está no corpo místico do anticristo. Mas estou procurando Jesus, errou de lugar, não está mais aí. Por que procurar o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, ressuscitou.
A gente agora poderia dizer para ele, por que procurais Jesus aí justamente na falsa igreja? Ele não está aqui, como ele avisou, ele foi para as casas, ele avisou isso daí nas profecias. Por que você não quer entender, acreditar, não quer ler e estudar? Certo? Formou-se um corpo, uma comunidade fora do corpo de Jesus, que é a igreja, uma falsa igreja sem redentor. Aí, ó, eu sou louco? Eu sou louco? Uma falsa igreja sem redentor, na qual o mistério é não ter mistério. Não tem mais mistério nenhum. Não tem mistério da cruz, não tem mistério da Eucaristia, não tem o sacramento, não tem mais nada. A teologia deles é ecoteologia. A deusa deles agora é Pachamama. Nós temos Nossa Senhora que não é Deus, é mãe de Deus, mas eles têm uma deusa, a mãe terra Pachamama, e vão direitinho para o anticristo e o outro que é o pai de todos esses deuses aí, que é o diabo em pessoa. Adorar a besta. Você achou que a besta do cachorrinho de estimação do demônio? Não é ele mesmo. Você está entendendo? Então, adoradores da besta, adoradores do demônio, que vão sair lá marcados com o sinal da besta. Você vai ver gente aí que você cansou de falar para voltar, para ir para a igreja verdadeira, para vir para a igreja doméstica com a marca da besta. E aí a hora que o diabo falar para você no seu ouvido que é culpa sua, você manda em nome de Deus da Virgem Maria embora, porque não foi, você avisou, você não tem culpa, você não ficou quieto, você falou, perdeu até a amizade no WhatsApp, perdeu a amizade no Facebook, mas você não ficou quieto, você falou. Então você avisou, mas a sua obrigação você fez, o que mais estão querendo? Não dá mais que isso, não tem como. Não existe, humanamente não era possível mais o que nós estamos fazendo. Então quando você vê gente que você conhece com a marca da besta, você respira fundo e fala, bom Senhor, o Senhor viu, eu fiz o que era possível, eu avisei. Isso eu podia fazer, mais que isso não. E se o Senhor fosse falar com você de volta nessa hora, ele diria, eu também fiz, mas não me ouviu, né? Eu fico triste, porque não era para ser assim, não era isso que o Senhor queria. A gente sabe que eles vão ser castigados e vão para o inferno, não vão passar os 3 dias escuridão, mas não era isso que o Senhor queria, com certeza. Mas ele sabia que ia ser assim, por isso que ele falou, é o sangue derramado por muitos. Ele não falou por todos, porque ele sabia que muitos iam virar as costas para ele, virar a cara para ele, e simplesmente por isso ele sofreu tanto no Horto das Oliveiras. Ele sabia, desde o começo, desde o ventre de Nossa Senhora, Deus mostrou para ele, se fez a novena de Natal, Deus mostrou para ele já no ventre de Nossa Senhora tudo que ele ia sofrer, inclusive o abandono e simplesmente assim, o escárnio dos homens, a falta de fé, simplesmente a desconfiança e não quererem segui-la. Desde o começo foi assim, desde o começo. E o que Herodes faz? Manda matá-lo. Nem conhecia, manda matá-lo, sabe nem o que é. Ah, não, quer tomar meu lugar dos meus filhos, vão matar. Então, desde o começo é sempre assim, querem matar Jesus. Bom, gente, desculpa, Jesus é imorrível, né? Imatável também, porque ele já está ressuscitado. Mataram uma vez e nunca mais, morreu uma vez por todas. É triste, mas é o que vai acontecer. Então, se você está chorando aí junto comigo, enxugue as lágrimas, porque é o que vai acontecer. A gente tem que estar firme, gente. A gente vai sair depois dos 3 dias de escuridão, abrir a porta e pecar. Coitado da Dona Maria, coitado do seu Nicanor, está lá esticado no chão. Está pedindo para ganhar um raio na sua cabeça, né? Só faltou um foguinho aqui, vou mandar nessa pessoa. Eu fazia. Andava a última bola de fogo na cabeça do lerdo que fizesse isso. Você sabe o que vai acontecer, não é para a gente ficar com dó. Quem estiver lá fora, que era realmente fiel a Deus, morreu como mártir, está melhor que nós. E aqueles que simplesmente não eram fiéis a Deus tiveram o que merecia, gente. Meu Deus. Meus irmãos, como custa barato para o diabo? Como custa barato para o diabo? Olha, hoje eu descobri aqui que o serviço que foi feito no nosso poço de água foi feito para dar defeito. Só rapidinho. Por isso que eu passei a tarde inteira, usou todo o meu serviço, mas eu tinha que estar lá junto com o rapaz que estava arrumando, porque o outro deixei arrumando e fez errado. Você paga para fazer e faz errado. Cobra, pede o que quer pedir, a gente paga. É tanto, dá para fazer, vamos fazer então. Não negocia 1 centavo, paga o que ele está pedindo, reconhecendo o trabalho dele e simplesmente reconhecendo, valorizando. Só que a pessoa vem e faz serviço errado. Gente, para quem já viu poço de água na vida, o poço tem água assim. Eu falar assim, é muito mais. Não? Falar, representando desenho na lousa, assim, né? A bomba de água ela tem que ficar acima do poço, do fundo do poço, um tanto de pelo menos 30 centímetros, até um pouco mais, se possível,
Porque a vibração dela, se ela estiver encostada no poço, simplesmente no fundo, ela vibra para poder puxar água, então ela vai levantar um monte de terra, a água vai ficar suja. A nossa não estava encostada no poço, ela estava deitada no fundo. Por isso que encheu de lama. E o pior é que esse cara veio sábado passado aqui arrumar e falou, não, eu vou fazer limpeza pro senhor lá e tal. Aí ele piorou mais o serviço ainda, porque o cano de água que saía água entortou, quebrou, ficou quebrado. Não quebrou assim, mas ele ficou amassado, então agora já passava muito menos água. Nós estamos recebendo água na caixa d'água com barro, que isso? O cara limpa a caixa d'água, liga para ele e enrola, e quer vir aqui de novo e cobrar. Você está entendendo? Então, meus irmãos, é barato para o demônio. A gente paga para essas pessoas para elas irem para o inferno, sem querer, né? A gente paga para elas fazem o serviço errado propositalmente, elas simplesmente sabotam o serviço, deixam a rabinho para trás para chamar de novo, porque vai dar problema para você pagar de novo, são corruptos, gente corrupta, simplesmente vão para o inferno, né? E o diabo pagou o quê? Nada, custou barato para ele, só inspirar a ideia errada. Tá vendo? Então é isso, vale a pena ser honesto, olha, vale a pena a gente levar a vida certa na vida, o que é da gente, o que é da gente, o que é dos outros é dos outros. Eu nem dinheiro no supermercado não pego, se a pessoa me der R$20 a mais eu conto, fala, moça, tá errado, ela já age, ela, tá errado, ela pensa que tá faltando, né? Eu falei, então, tá errado, tá sobrando. Sobrando R$20, é seu, tó, que é meu, que é seu. Muitas agradecem, falam, moço, obrigado, o senhor ter devolvido, porque senão ia ter que pagar no meu bolso. Vale a pena ser honesto, vale a pena ser de Deus. O que falta para o mundo? Falta uma igreja que fale de Deus. Nós falamos de Deus. Quantos querem ouvir? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos aí bloqueados, censurados, temos canais aí, página roubada, tem que atuar na justiça, e ainda assim o negócio não resolve, né? E por quê? Para não deixar a gente falar de quem? De Deus. Mas se a gente estivesse falando aí da Mãe Terra, eu tenho certeza que tinha audiência. E aí é capaz de arrumar um patrocinador para pagar mais audiência para nós, né? Prefiro ficar assim e ir para o céu no final, ser chamado pelo Senhor do lado direito, do que a gente estar no sucesso, como tem tantos que estão aí, né? Religiosos, religiosas, gente aí de várias seitas aí fazendo propaganda, e depois terminar todo mundo no inferno. Porque não estou levando ninguém para Deus, a não ser para eles. Da minha parte, eu prefiro o céu. Como dizia São Felipe Neri, sabiamente, eu prefiro o paraíso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fácil chegar lá, é ralação, batalha, mas vai valer a pena. Está falando da falsa igreja, que as pessoas vão preferir a falsa igreja, lá não vai ter mais o Senhor, gente. Depois a gente é louco.